Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Olá, gente amiga, Deus abençoe a todos. Aqui é o Hernandes, da dupla Marcos e Hernandes. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo. Algumas pessoas disseram assim: poxa, Hernandes, por que você não posta um vídeo falando um pouco da sua história? Gente, se eu for contar toda a minha história, eu acho que um dia é muito pouco, mas eu vou tentar resumir por causa do vídeo, né? Que às vezes o vídeo pode durar 5 minutos, 10 minutos, ou menos, não sei. Mas para quem não sabe um pouco da minha história, eu sou natural da Paraíba, Cajazeiras, nascido no ano de 1975. No dia 7 de fevereiro, nasce essa figura, filho de Orlando, Francisco e Orlando Silva, e Maria do Socorro Ferreira Silva, que já dorme com Deus, que já fez no mês de março, aliás, fez no mês de fevereiro, 16 anos que ela partiu, né? E eu saí da minha terra no dia, se não me engano, no dia 2 de fevereiro do ano de 88 e vim direto para cá, Brasília, onde estou até hoje, né? Minha mãe, a qual que eu já falei, já dorme, né? Com Cristo. Meu pai casou de novo, tem 90 anos, mora aqui próximo aqui de mim, aqui na cidade, aqui perto a uns 30 km de Brasília, né? Os meus irmãos, tem 2 que moram em São Paulo e o resto mora aqui perto de mim. Eu sempre tive um desejo de ser cantor. Desde quando eu era pequeno, eu pegava um limão e um pedaço de pau, espetava no limão e fazia que era o microfone. Às vezes eu ia para a escola cantando, que voltava, cantando. Eu lembro que na época tinha um moço chamado Raimundo, né? O nome dele era Raimundo de Nilza, lá na minha terra, e ele tocava violão. E aí na época eu cantava música e ele tocava, e as pessoas queriam ver de novo e, e, e até pagava Guaraná para mim, que é para eu poder ficar cantando. Então eu sempre tive esse desejo. Eu nunca pensei em outra profissão fixa assim, eu quero ser isso aqui, não. O meu desejo sempre foi cantar, mesmo com um pouco de dificuldade, né, que eu sou um pouco gago, né? E assim, mas nunca tirou de mim o desejo. Eu chegando aqui em Brasília, a gente veio um pouco sofrido de lá, né? Devido às condições financeiras. E o tempo foi passando e, e eu, juntamente com meu irmão, né? Que ele é guitarrista, o Oderlândio, né? E teve uma vez que nós ficou aqui sabendo que ia ter uma festa, né? Lá no nosso bairro, onde é que eu morava, que ia estar uma banda lá, né? Que pra gente, essa banda ia tocar. E o nosso sonho, desejo era de tocar. E nós não tínhamos dinheiro para poder pagar a entrada. Ao que é que nós fez? Um certo moço falou assim: olha, lá na lavoura tem as sobras de milho que caiu no chão. Então, se vocês for lá, que apanhar lá, dá uns 2 sacos de milho. Aí nós pegamos um carrinho de mão, aquelas rodas secas, né? Eu mais ele, nós fomos lá, catamos esse milho, viemos longe, muito longe, e aí vendemos esse saco de milho para nós apurar o dinheiro para poder pagar para entrar nessa festa. Aí foi nesse dia que eu e ele, nós estreamos, né?
aqui tocamos que hoje que se chama os Fera do Baile, né? Que antes era banda tropical. Aí daí pra cá nós ficou com isso, né? Alimentando o pessoal que gostava quando nós ia aqui tocar. O pessoal aí aplaudia tudo, o pessoal gostava muito. Na época nós chegou até ir para aqui São Paulo, que também, né, no ano de 95, a gente foi lá também fazer uns testes lá aqui na banda. Aí eu conheci um parceiro aqui de dupla chamado Elisaldo, que também já dorme já, que Deus levou ele. A gente chegamos aí em programa de televisão, que é a Rede Manchete, que hoje é a Rede TV, né? Nós fomos também em programa aqui de rádio, mas nós nunca chegou a gravar. E a nossa primeira estreia foi no comício na cidade ocidental. Na época o prefeito era Antônio Lima. A dupla era Laércio e Luciano, né? Então, e aí sim, aí a gente começou, né, a cantar. Aí com o passar do tempo, eu me converti ao evangelho, né? Acabei com a dupla, a gente parou de cantar. E aí eu conheci um parceiro da igreja chamado Carlos. A gente chegou a gravar uma fita cassete, mas foi assim, naturalmente. E essa fita começou a sair até pra Bahia, né? Mas aí o tempo aí foi passando com muita dificuldade. E os pastores convidavam muita gente. E o nosso pastor tinha ciúme que nós não fosse cantar em outras igrejas e prendia a gente, porque na época nós tínhamos assim muita agenda na época, né? E mesmo passando por dificuldade já. Aí eu nessa época aí eu que já tinha casado, que já tinha filho já, e mesmo assim e aquele desejo sempre. Aí o tempo aí foi passando, a gente acabou com a dupla, entendeu? Um segundo canto pro outro. Aí eu conheci o Edivan, né? Aí esse nós gravamos um CD, graças a Deus. Fomos em programa de televisão, programa de rádio, chegamos até a viajar para o estado de Minas Gerais. Vendemos vários CD, né? Graças a Deus, assim, foi uma bênção. E isso para mim foi um sonho realizado, eu ter um CD, né? Se você entrar aqui nos meus vídeos aí no canal do YouTube, Hernandes e Edivan, você vai ver lá, nós lá no programa do Edelso Moura, nós fomos lá 2 vezes, entendeu? E assim, então foi uma maravilha. E aí a dupla chegou ao término, o Edivan tá solo, e eu saí de onde eu morava e hoje moro aqui na cidade ocidental, próximo a Brasília. Aí eu conheci o Marcos, com esse nós gravamos, né, também, fomos em alguns podcasts, a gente fomos em programa de rádio e de televisão na Record News, né, 2 vezes, e estamos aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, a Bíblia diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. Então, quando você nasce para ser uma coisa determinada por Deus, você vai ser aquilo o que Deus quer e o que você deseja. Porque a chamada de Deus está no nosso coração. Então, eu sempre quis cantar. O meu negócio é cantar. Eu tenho 6 irmãos, na verdade, 5 homens e uma mulher. Todos esses meus 5 irmãos têm essa vocação, certo? E o meu pai, quando era aqui solteiro, ele fazia festa, ele toca violão, ele é esquerdo, ele faz alguns poemas e tal. Um dia eu vou até gravar um vídeo mais ele, né? Então é o seguinte, essa chamada nossa está aqui no sangue, né? Então até hoje eu luto para eu conseguir mais um patamar, porque a área aqui da música não é fácil. Mas eu faço isso, gente, é porque eu faço o que eu gosto.
Não é que eu quero ser famoso. Não, eu faço isso porque eu gosto. É uma paixão minha. É um amor que eu tenho de verdade de cantar. É a única coisa que eu faço. Hoje eu tenho a profissão, eu sou vigilante, né? Segurança, né? E sou também técnico em enfermagem. Mas a minha profissão que eu mais amo mesmo é a área da música. Então sempre tive esse desejo e quero falar aqui para você que tem desejo. Não deixa o seu desejo morrer. Lute por ele, porque foi Deus que te deu esse desejo, esse sonho para você, esse dom para você ir cantar. E quando nós louva para Deus, é melhor ainda, porque quando algo é dado por Deus, então tem que ser para Deus, né? Então, esse sonho, assim, esse desejo eu sempre tive. E eu pretendo, sim. Aliás, eu só vou parar quando eu morrer. Aí não tem como, né? E hoje eu canto com o Marcos já tem mais de 5 anos, né? A gente já gravou várias canções, vai sair novas canções agora aí. E o nosso projeto é esse, é de compor mais músicas, né? Para a glória do nosso Deus. Não me arrependo de ter vindo para o evangelho. Não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, eu sou um ser humano, igual você é, mas eu não desisto daquilo que Deus colocou no meu coração. É de cantar. Gente, eu amo cantar. Então, isso aqui, ó, é a única coisa que eu sei tocar, ó, instrumento de corda. Eu tenho um irmão que ele toca guitarra. Ele faz uns ponteados que na época que quando nós estava em São Paulo, nossa, na época mesmo quando nós estava por aqui, gente, quando ele pegava na guitarra e eu pegava e no contrabaixo, rapaz, o negócio era tremendo. Então, esse desejo de cantar eu sempre tive no meu coração e graças a Deus parte dele já está realizado. Pretendo sim investir mais. Se Deus colocar assim, ó, você vai viajar o mundo todo, eu seria um presente. Mas o maior presente que Deus me deu foi o dom. E não importa, a gente canta, não é para poder atrair fã, não. A gente canta para Deus, não importa. Tem agenda aí que o pessoal chama a gente, às vezes tem 15 pessoas, 20, a gente não liga para isso, porque a gente não é cantor do povo. A gente é cantor de Deus, de Jesus. Então a gente faz para Deus e aonde convidar nós iremos, né? Às vezes fomos cantar em Uberlândia, a gente tem vários convites, né? Aonde chamar, a gente vai, que seja lá na roça, lá na fazenda, lá na chácara, aonde convidar a dupla Marcos e Hernandes, nós estamos lá. Porque nós canta, nós louva para agradar o nosso Deus. Tá bom, gente? Então esse aqui é só um pouquinho só da minha história. Espero que você goste. Você que não é inscrito, já se inscreve no meu canal, deixa aquele like lá, tá bom? E compartilhe com seus amigos, vizinho, parente e etc. Tá bom, gente? Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês.